No coração da saúde, onde o movimento é poesia, nasce a força do cuidado e da dedicação. E o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o CREFIT, é o guardião da arte de restaurar o equilíbrio entre o corpo e a alma. Hoje trazemos para o nosso palco um especialista dessa jornada, que vai nos guiar pelos caminhos da reabilitação e mostrar o poder silencioso e transformador de quem traz a esperança de um novo começo. Ele é filho de José Avelino de Melo e da Maria Merenice Rezende Melo. Nasceu em Piumhi, Minas Gerais, e mora atualmente em Belo Horizonte. Tem 49 anos e é graduado em fisioterapia. É especialista em ortopedia e traumatologia. Tem especializações em geriatria e gerontologia, planejamento e gestão de sistema e serviços de saúde, MBA em gestão de clínicas e consultório e formação em perícia judicial do trabalho. Rápido intervalo, já você vai saber quem é o nosso convidado especial de hoje. Sai daí! Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. No programa de hoje, o movimento se encontra com o saber. Nosso convidado trabalha com o corpo e com o ser em sua totalidade e faz parte de uma instituição que cuida da saúde física e mental, com um olhar preciso e as mãos habilidosas de quem entende que cada gesto carrega em si um potencial de cura. A nossa conversa enriquecedora é com o diretor clínico do Centro de Reabilitação Funcional de Ipanema, isso desde o ano 2000, e diretor secretário do CREFIT, Dr. José Avelino de Melo Júnior. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer é todo meu, professor. Prazer muito grande receber aqui. A satisfação é toda minha. Está mais uma vez aqui em Caratinga. Uma dúvida. Nasceu em Piumhi. Piuí. Piuí é perto de... Piuí é hoje a referência de Piuí, aquela região... Lajinha? Não, bem distante. É. Piuí é a referência, é a região turística, né? A região ali próximo a Capitólio, Escarpas do Lago, nascente do Rio São Francisco. Varginha está por ali, mais ou menos. Varginha fica mais ao sul. Nós estamos aqui de Caratinga, creio eu, a 700 quilômetros de Piuí. Bacana. Mora em Belo Horizonte? Hoje em Belo Horizonte, apesar de ainda ter os negócios em Ipanema. Pois é, isso eu queria entender. Por que está em Ipanema? Veio de onde? Veio de Piuí para aqui, para Ipanema? Mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Eu sempre disse isso e eu sempre converso muito com os meus alunos somente isso, né? De grande importância, relevância, além do conhecimento técnico-científico, ter uma visão de mercado de trabalho. Então, lá quando me graduei, que foi no final de 1999, né, colei grau em 2000, a região de Ipanema não possuía nenhuma clínica de fisioterapia. Né? Então, eu já conhecia a região ali. Bacana. E ali nós nos instalamos e foi a pioneira de toda a região. É interessante porque o nosso curso de fisioterapia, ele está fazendo 27, 28 anos, por aí, se não me falha a memória. Ele não fez 39, nós vamos esperar para comemorar. Para comemorar. Se não é 29, está chegando. E ele chegou também nesse momento, quer dizer, foi em 1990. Eu me lembro. E que Caratinga, você não tinha fisioterapia para nada. A pessoa tinha que pegar um carro aqui para outro lugar, para uns grandes centros, para fazer uma fisioterapia. E aí veio a nossa fisioterapia com a clínica atendendo gratuitamente. Então foi um movimento grande, porque era estágio para os alunos, né? Um movimento muito bacana. Por que o senhor acha que demorou tanto chegar a fisioterapia nesses lugares assim? Porque a medicina, com toda dificuldade, sempre tem um médico que vai, passa na cidade. A fisioterapia, as pessoas nem faziam fisioterapia. Mas, na verdade, a profissão fisioterapia é uma profissão muito nova, né? Esse ano nós iremos completar 66 anos de regulamentação. Então, essa evolução ela vem a passos largos, né? Felizmente, mas nós estamos falando o quê? De 25 anos atrás. Né? Então, 25 anos atrás, a profissão tinha 30 anos. Né? Então, mas para o interior... O interior era mais complicado ainda, né? Então, veja bem, quando eu me graduei, lá na minha região de Piuí, não vou dizer que estava saturado, mas o mercado estava mais fechado. E nessa região aqui, Ipanema, que pega aquela micro ali de Pocrane, Itaparuba, São José do Mantimento, Conceição de Ipanema, não havia nenhum fisioterapeuta. Chegava dias que a porta da minha clínica tinha uma ambulância de cada prefeitura.
Hoje já é diferente. Hoje, em todos os municípios, né, possui o seu serviço municipal, assim como também o seu serviço privado, através de clínicas e consultórios. Então, vai expandindo muito, até mesmo pelo reconhecimento da população. E a fisioterapia tornou-se uma necessidade mesmo, quer dizer, não dá para ficar sem fisioterapia. A fisioterapia, ela principalmente no pós-pandemia, né? Então, a pandemia, eu costumo dizer, se a gente pode elencar alguma coisa para poder tirar de proveito dessa terrível pandemia que assolou o mundo para as profissões, né? Não só a fisioterapia, né? Mas a própria enfermagem, a própria terapia ocupacional, a própria medicina, né? A especialidade da medicina intensivista, enfim. Então, ficou aos olhos da sociedade, ficou bem claro o fazer de cada profissional numa equipe multi. Então, isso fez com que, em especial falando da fisioterapia, fez com que teve uma maior ascensão. E com isso, uma maior ascensão de faculdades, uma maior ascensão de procura pelo curso e, consequentemente, de oferta para a população. E de diversificação também, né, da própria... Diversificação, né? Hoje a fisioterapia ela conta com 16 especialidades reconhecidas pelo COFITO, que é o Conselho Federal. Né? Então, são 16 especialidades que... Ela saiu daquela mais comum, que era esquelética e tal, né? Antigamente, a traumatortopedia, que é a minha especialidade, que inclusive eu fiz a pós-graduação aqui na UNEC, com muito orgulho, né? Era justamente aquela que, antes de ter a especialidade, né, era aquela que seria, aos olhos da população, seria o clínico geral, né? Hoje não. A clínica médica, né? A clínica médica, justamente. Então, a especialidade de traumatortopedia está totalmente voltada para o seu fazer, né? Ossos, músculos, tendões, partes moles, enfim. Então, totalmente direcionada e de uma grande relevância, principalmente no mundo esportivo. Como que é? Porque eu vou pegar esse gancho seu, você falou mundo esportivo, como é que foi trabalhar com um ex-médico da seleção brasileira, que foi também médico do Flamengo, não é isso? Flamengo. Que é o José Luiz Runco. Ele retornou para o Flamengo agora, esse ano, com essa nova diretoria. Como é que foi essa experiência? Ali foi, para a gente que estava começando, já era, né, muito novo na época, vindo do interior, né? Piauí é uma cidade bem menor que Caratinga, e isso é aquilo que eu falo, a gente está no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas. Então eu tive a oportunidade de ter sido indicado por um colega para poder estagiar na clínica particular dele, e ali, passado algum tempo, que eu fui saber quem era ele. Até mesmo porque pela dinâmica que tinha a clínica, né? Eram jogadores de futebol, eram artistas, cantores, né? Teve uma situação lá, na hora que eu cheguei na cozinha, eu dou de cara com Chico Buarque de Holanda, né? Aí que eu fui entender, ele subiu para ficar aqui, porque lá embaixo estava, né, o pessoal estava sediando muito, enfim, são situações assim que pra gente que é do interior e começando a vida, marcam a vida da gente, né? Então aquilo dali me fez ter um contato diariamente, não só com ele, mas com toda a equipe dele, e num determinado momento ele me convidou, né? E obviamente de imediato aceitei, e aquilo ali foi um aprendizado muito grande, tanto na questão técnica de aprender, sim, a ciência da fisioterapia voltada para a área desportiva, mas também de estar naquele meio, né, futebolístico, de crescer também como pessoa, porque a gente vê que aquilo ali não é para amador mesmo não, né? Muito bem. O senhor falou aí dos vários tipos de fisioterapia. Sim. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a dermatologia funcional, é isso? A dermatofuncional, isso é. O que é isso? É uma das especialidades reconhecidas pelo COFITO, né? Pela população, a população ela confunde muito com a estética, sabe? Qual que é a diferença? A estética hoje é um curso de nível superior, né? A dermatofuncional na fisioterapia, ela vem prevenir e recuperar funções. Mas na prática, falando mais abertamente para que todos possam entender, vou dar um exemplo no pós-operatório. Quando se faz um pós-operatório, dermatofuncional, uma lipoaspiração, uma prótese mamária, uma lipoescultura, enfim, legalmente e tecnicamente, somente o profissional fisioterapeuta está habilitado nessa intervenção. Né? Agora, estética e embelezamento, né? Aí nós já temos uma outra profissão que está habilitada para assim atender. Que é o curso superior estética mesmo, né? Verdade. Que já tem um confronto lá com uma dermatologia também, com um médico dermatologista, porque o dermatologista cuida dos problemas da doença que envolve, né? E também estética, né?
bota botox aqui, não sei o que lá. As regulamentações, né? É complicado. Hoje vem ampliando para os profissionais para aplicação. E por falar em regulamentação, teve uma discussão, não sei como que anda isso, é bom que o senhor fala para a gente, a questão da utilização do ultrassom e do injetável pelo fisioterapeuta. Não tem isso? Como é que tá? Parou, não faz? Não, é totalmente regulamentado. Essas, né, quando vem à tona, né, quando a gente fica sabendo, é porque quando teve alguma solicitação, vamos dizer assim, uma intervenção judicial, né? Que a gente vê muita questão de reserva de mercado. Então, uma profissão adentra com uma ação judicial para poder contestar o fazer daquela outra profissão, sabe? Mas para o fisioterapeuta está regulamentado, tanto a questão da ultrassonografia cinesiológica, né? Aquela ultrassonografia que a gente, para poder realmente detectar aquela alteração da musculatura, do tendão, das partes moles, e ali ter um foco maior no tratamento, né? A questão dos injetáveis é a mesma coisa. Né, os injetáveis na fisioterapia já utilizava muitos e muitos anos, só que agora ficou mais comumente conhecido como o Botox, a toxina botulínica, né? Sabe? Mas a gente utilizava em outros procedimentos. Então, com isso, há uma necessidade de normatizações pelos conselhos federais. E o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional não ficou para trás e normatizou. Né? Hoje, só que para que você, vou dar um exemplo do injetáveis, para que o profissional possa realizar um curso de Botox, vamos dar o exemplo do Botox, e possa atender um paciente, possa ser corriqueiro na sua prática clínica, tem todo um critério. Tem um critério de quantidade de horas a ser realizadas. Esse curso tem que ser reconhecido pelo Conselho Federal e registrado no Conselho Federal. Enfim, então criou-se critérios para que possa dar maior segurança para a sociedade. Bacana. Doutor, vamos fazer um rápido intervalo. A conversa está boa, o tempo passa rápido, né? Eu queria voltar no segundo bloco já falando sobre isso, porque eu fiz uma roda de conversa aqui no CDC e envolveu um psicólogo, a psicologia cognitiva e um fisioterapeuta, que foi o Celcinho. E o assunto era o bem-estar. A fisioterapia também preocupada com o bem-estar, junto com a psicologia. Eu queria que o senhor falasse sobre isso quando a gente voltar, sobre prevenção. Quer dizer, fisioterapia é só para consertar o que está errado, a fisioterapia também é preventiva, tá bom? Não sai daí, vamos para um rápido intervalo, já nós voltamos com mais Dr. José Avelino de Melo Júnior, nós estamos falando de fisioterapia. Já. Estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa, hoje recebendo aqui um convidado muito especial, nós estamos entrevistando o diretor secretário do CREFITO, Dr. José Avelino de Melo Júnior. Doutor, fala para nós sobre prevenção. Fisioterapia também é preventiva? Com certeza. Isso, às vezes, é uma dúvida muito grande pela sociedade, né? E não ter esse cuidado, essa noção, essa percepção da importância da prevenção, que, a meu ver, é muito mais benéfico do que o restabelecimento funcional propriamente dito. E a fisioterapia não é de hoje, desde a sua criação, dia 13 de outubro de 1969, no escopo da sua lei de criação, ele menciona que, além de promover a saúde, além de manter aquele quadro já estabilizado, ele previne e restabelece função. Então, o tratamento preventivo é uma das funções, uma das habilidades do profissional fisioterapeuta. Bacana. Perícia fisioterapêutica. Que é isso? A fisioterapia entra nessa questão de perícia mesmo? Perícia para poder ver se a pessoa pode voltar ou não para o trabalho? Exatamente. E também para ver se pode manter ou não, por exemplo, um vínculo empregatício, receber um dinheiro, uma pensão, alguma coisa assim. Na verdade, o perito fisioterapeuta são os olhos do juiz numa situação em que o juiz não consegue opinar por ser leigo, não é? Então, ele pede o auxílio do profissional fisioterapeuta para que ele possa, né, através de testes específicos, através de uma consulta específica, chegar a uma conclusão, né, para que possa emitir ali o seu diagnóstico e para que possa orientar o juiz em determinada situação. Também pode participar como parte, né, como auxiliar. Hoje a gente vê muito uma parte contratando o profissional fisioterapeuta para que possa emitir ali um laudo para poder atestar aquilo que esteja requerendo.
essa utilização pelo judiciário é mais recente ou sempre teve? Não, sempre teve, sempre É teve. porque eu vou falar muito no psicólogo forense, né? Já ouvi falar. Está na mesma, tá na mesma seara, na né? mesma análise. É o psicólogo forense, é o engenheiro, né? Enfim, o próprio médico. Então, cada um na sua área, no seu fazer, auxiliando as demandas judiciais. O senhor participou da cerimônia, que é a entrega do jaleco da fisioterapia, que já é um evento tradicional da fisioterapia. Qual o significado disso, né? E o que representa também para o próprio profissional, né? Estar recebendo um jaleco branco. Isso é um diferencial? Primeiramente, eu gostaria de externar minha satisfação pelo convite feito pelo professor Celso de estar aqui, nessa casa que eu tanto tenho apreço, né? Como eu mesmo disse, onde eu fiz minha primeira pós-graduação lá no início dos anos 2000 e retornando agora como representante do nosso CREFITO 4. A cerimônia da entrega do jaleco, apesar de ser simbólica, tem uma grande importância, eu sempre digo isso, claro, para os colegas, os futuros colegas fisioterapeutas, aqueles que ainda estão na academia, estão transpondo, né, da parte teórica para a parte prática, assim como também para a instituição, que a gente vê que a instituição faz com que transpõe também essa responsabilidade de colocar a ética profissional a partir daquele momento que começa a atender o paciente, assim como também para os familiares. A gente vê que em toda a cerimônia do jaleco vem os familiares. Os familiares ficam emocionados, ficam agradecidos e também nos ajudam a transpor essa responsabilidade para os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, enfim, né? Por que essa responsabilidade? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque nós estamos lidando com vidas humanas, né? Então, a cerimônia do jaleco, que nada mais é, o jaleco nada mais é do que o EPI, um equipamento de proteção individual. Né? É um equipamento de proteção individual, mas simbolicamente a brancura, a candura faz com que ele possa ter esse pensamento que está tratando do amor de alguém. E começa na academia, aqui na faculdade, essa responsabilidade para tão logo no mercado de trabalho ter essa condição de ter essa percepção, né, de que muito mais do que fisioterapia, muito mais do que fisioterapeuta, é essa reciprocidade junto ao paciente e seus familiares. Muito bem. A fisioterapia, salvo o melhor juízo, né, é um dos poucos cursos que pode se dar o luxo de dizer que o profissional ele é formado o tempo todo, porque você tem parte teórica, mas tem prática desde o começo. Quer dizer, o cara está sempre numa clínica, num movimento, e a gente percebe que o fisioterapeuta ele chega formado, né? Vai ter que se especializar naquilo que ele quiser, mas via de regra eles chegam muito bem. A entrada, o registro do CREFITO basta o diploma, tem algum teste, tem alguma prova, como é que faz? Como é que acontece isso? Porque a OAB, eu falo que a OAB tem que ter prova, né? Tem que fazer prova, você tirar a OAB. E o CREFITO? O CREFITO não. O registro do CREFITO é ser graduado por uma instituição de ensino credenciada junto ao MEC. Reconhecida junto ao MEC, né? E ter passado pela colação de grau. Entendeu? Aí se registra o CREFITO. O que eu costumo, né, até dar o exemplo para o pessoal é o seguinte: uma coisa é você ser graduado, uma coisa é ser fisioterapeuta. A partir do momento que você é graduado, colou o grau, torna-se bacharel em fisioterapia. Não é fisioterapeuta ainda. Só será fisioterapeuta a partir do momento que você se inscrever num conselho da região que você for atuar. Se for aqui em Minas Gerais, é o nosso CREFITO 4. Se for no Espírito Santo, fica próximo aqui, CREFITO 15. São Paulo, CREFITO 3. E assim sucessivamente. Tem que ter essa inscrição, que é a cédula, né, de identidade profissional. Entre as funções do CREFITO, pode dizer que tem a função de fiscalizar também, não? É a primordial. É um órgão fiscalizador? A função primordial de todo e qualquer conselho é a fiscalização, né? Tá, mas o CREFITO não é diferente. Mas não, tem conselho, por exemplo, que ele é mais de acolhimento para demandas contra o profissional, né? Então, assim, o CREA é muito disso, por exemplo, eu sou engenheiro, eu sei como é que é. Então, assim, tem um problema, vão abraçar o engenheiro, vão ajudar, se ele estiver certo, claro, ninguém vai defender ninguém errado. Mas o CREFITO também tem essa... Tem essa demanda, tanto é que essa cerimônia que ocorreu hoje aqui em Caratinga, né, se for pensar, não seria uma prerrogativa de conselhos. Mas a gente sabe que
eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu falo que o CREFITO 4 ele é um órgão fiscalizatório, né? Então pensa-se que eu tenho poder de polícia. Mas se for pensar em poder de polícia, ele não é o BOP, ele é o PROERD. Ele previne. Entendi. Então, numa situação igual hoje, né? Hoje nós fizemos a cerimônia, mas né? Eu tive um momento de fala onde ali eu pude passar para os futuros profissionais fisioterapeutas a importância da aplicação da ética, a importância da autonomia profissional, a importância da conduta profissional e, mais do que isso, a importância do saber da legislação do fisioterapeuta. Para quê? Para que, enquanto lá no futuro estiverem no mercado de trabalho, não tenha problema com o CREFITO nesse sentido, para que o CREFITO não precise fiscalizá-lo. Então é justamente isso que você falou, né? Então, além de fiscalizar, a gente tem todo esse pensamento de acolhimento e, mais do que isso, de dar esse suporte da parte da legislação para que eles possam realmente, talvez não, na faculdade a legislação é muito vasta, então não consegue ter essa percepção, esse conhecimento todo na faculdade. Então o que a gente faz? A gente pega pontos mais específicos, né, de acometimento de infração ética e traz isso para o mundo deles, para que quando eles já estiverem no mercado profissional não tenham dúvida. Algum tipo de treinamento, não? Para fisioterapeuta, não? Temos. Oferece curso de especialização, alguma coisa? A atividade institucional do CREFITO 4 ela é imensa durante o ano. Todo mês de novembro de cada ano, a gente fecha as atividades do próximo ano. Então, nós temos vários congressos, vários cursos, presencial, online. Nós temos um evento, que é o Evidência, que é o maior evento de prerrogativas que o Conselho realiza. Esse é o 10º ano. Esse ano nós vamos fazer no Expo Minas para 2.000 pessoas. Esse ano vai ser aberto para acadêmicos, é o ano que o CREFITO completa 40 anos. E na palestra de abertura, ninguém mais, ninguém menos que Mário Sérgio Cortella. Bacana demais. Doutor, vamos fazer um rápido intervalo e você não sai daí. Estamos no bate-papo instigante, sensacional aqui com o doutor José Avelino de Melo Júnior, ele que é o diretor secretário do CREFITO 4. Nós voltamos já já. Estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do Começo Conversa. E você que chegou aí agora para acompanhar um final de bate-papo sensacional, nós estamos conversando com o diretor secretário do CREFITO 4, doutor José Avelino de Melo Júnior. Doutor, ainda falando do CREFITO, como que o CREFITO atua em relação à diversidade e à inclusão? Bom, nós temos, né, vários profissionais com limitações diversas. E ao longo desses últimos anos a gente vem aperfeiçoando as nossas plataformas para poder atendê-los melhores, né? Seja o site, as redes sociais. Hoje nós temos a Cris, que é a nossa inteligência artificial, que 24 horas por dia você consegue acessar e requerer todo e qualquer tipo de documento ou fazer as solicitações. E ali tem o seu link, né, para aquele profissional, para aquela determinada limitação funcional. E dizendo em termos de suporte para profissionais lidarem com esse tipo de limitações, né, seja através do TEA, TDAH e outras limitações, o CREFITO ao longo do ano tem diversas atividades institucionais de preparação para esses profissionais. Isso traz cientistas, professores, para que possa trazer o que há mais de novo para nós enquanto profissionais, para os estudantes, para que a gente possa estar inserido no mercado de trabalho com novidade. A gente sabe que a fisioterapia, assim como toda a ciência da saúde, ela é mutável. O que é verdade hoje, amanhã talvez não possa ser, né? E essas atividades de inclusão é uma premissa dessa gestão. Muito bem. Eu perguntei sobre a questão do PCD, por quê? Em algumas profissões, não importa muito o tipo de deficiência, ele se enquadra bem. E aí, assim, na fisioterapia, por exemplo, você, claro, para o telespectador também entender a nossa questão, a pessoa com problema de surdez, um surdo pode ser fisioterapeuta? Isso vai atrapalhar o trabalho? Não. Não, pode ser fisioterapeuta e digo mais, talvez uma limitação até maior, um cego, né, um deficiente visual, vamos dizer assim, né? Bom. Na minha faculdade, né, quando eu me formei, eu tive uma colega que ela tinha uma deficiência visual de quase 100%. E era perceptível, nós estudando anatomia, o quanto que ela se destacava positivamente na frente dos outros colegas. Então, você acaba aguçando uma nova área, né? Então, obviamente, se ele tem uma limitação
vamos dar um exemplo prático da deficiência visual, né? Não vai conseguir visualizar um raio-x, né? Um exame de imagem, mas certamente vai ter um auxílio de alguém que vai poder transcrever um laudo, alguma outra coisa, mas ela vai ter um sucesso maior em uma mobilização, vamos dizer assim, que você vai precisar pegar o paciente, mobilizar através de uma técnica, seja ela quiropraxia, osteopatia, enfim, né? A gente sabe que essas pessoas que têm essas limitações, essas dificuldades, ela acaba se sobressaindo em outros setores. É isso mesmo. Olhando a perspectiva do profissional, né, da fisioterapia, e trazendo para a discussão a questão da tecnologia, da inteligência artificial, por exemplo, você acha que isso vai conseguir melhorar ainda mais o trabalho da fisioterapia? Com certeza. Não tem volta mais, não existe, né, fisioterapia mais. Tanto é que esse evento que eu mencionei no bloco anterior, que é o Evidência, o tema dele desse ano é inovação e tecnologia. Né? Então, isso é para todas as profissões. Né? Então, agora nós temos o quê? Nós temos que aprender, além dos conhecimentos técnico-científicos que são mutáveis na fisioterapia, nós temos agora que aprender a lidar com essa tecnologia, com essas inovações, as inteligências artificiais, até mesmo porque nós temos a questão ética, né? Então nós temos que saber como lidar eticamente com essas inovações. O trabalho do fisioterapeuta, boa parte do trabalho dele é de toque, né? É de contato, você encosta no paciente, você aperta, Isso é uma coisa que precisa ter mesmo. Quer dizer, se a pessoa não gosta de encostar em gente, não pode ser fisioterapeuta, né? Exatamente. Eu vejo que você tem profissional que você vê, alguns médicos, claro, não são todos, mas tem médicos que você chega lá, ele nem te cumprimenta, ele está olhando aqui, vai te perguntando, aí você faz um remédio, você vai embora. Estou falando de todo mundo, claro. Sim, Tem médicos que vai fazer uma boa anamnese, vai te examinar, porque o paciente quer isso, né? O paciente quer que bota um negócio do coração dele, quer que mede a pressão. Eu falo que o maior valor agregado hoje em dia é o tratamento humanizado. Tá? Você pode fazer o curso que for, você pode ter a clínica hipermoderna da forma que seja e tal, mas se não tiver o valor agregado de humanização, esse profissional não vai atingir o sucesso profissional. E é impensável. O fisioterapeuta tem que gostar de gente, tem que tocar. O toque é uma máxima, igual você mesmo disse, né? Por mais que a gente tenha tecnologias, temos aparelhagens e tudo, mas nada substitui o toque. Bacana. Em termos de mercado de trabalho, última pergunta para o senhor poder fazer as suas considerações finais. Em termos de mercado de trabalho, o senhor acha que está saturado, está no ponto, está em crescimento? Quem está nos assistindo aqui agora e está gostando dessa conversa, fala, vou fazer fisioterapia. O senhor incentiva a fazer? Com certeza, com propriedade, eu digo que está em ascensão, né? A gente roda não só Minas Gerais, mas alguns estados do Brasil, em decorrência das nossas atividades conciliares, e a gente vê que, por mais que venha aumentando a quantidade de faculdade, isso aumenta a quantidade de faculdade porque tem mercado, né? E agora, no pós-pandemia, nós ainda estamos, podemos dizer, no pós-pandemia, ainda há muitas sequelas que ainda estão aparecendo, talvez ainda irão aparecer, e o tratamento fisioterapêutico especializado, seja ela na esfera que for, é de grande importância para o sucesso, para o restabelecimento funcional total do paciente. Então, é uma profissão altamente promissora, é uma profissão que está galgando lugar na sociedade e é uma profissão que hoje nós estamos com 16 especialidades, tende a aumentar essas especialidades e as associações, né, que são responsáveis por essas especialidades, elas estão cada vez mais numa crescente, seja em número de profissionais associados, seja também em número de conhecimento científico. Isso, quem ganha é a sociedade. Bacana. O senhor volta para Ipanema hoje? Belo Horizonte. Vai para Belo Horizonte. Quando o senhor chegar em Ipanema, o senhor vai dar um abraço ao Zé Maria para mim? Pode deixar. Zé Maria, meu amigo, meu irmão, lá de Ipanema. Zé Maria foi secretário de saúde aqui em Caratinga. Não, acompanhei de perto. Acompanhei, bacana demais. Grande abraço para ele, a esposa, os filhos. Isso, gente nossa. Doutor, só tem um minutinho para suas considerações finais. Essa câmera aqui é do senhor. Deixar um recado para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV, para os internautas. É sua, com você. Bom, primeiramente agradecer, né? Agradecer aqui o acolhimento de sempre, agradecer aqui por esse bate-papo maravilhoso. Enfim, eu fico muito à vontade aqui
no município de Caratinga, fico muito à vontade na UNEC, então para mim é um prazer hoje estar aqui representando o nosso CREFITO 4. Então eu gosto, né, sempre de deixar um recado aqui para os nossos colegas fisioterapeutas, não só aqui do município de Caratinga, mas de toda a região, assim como também para os futuros colegas fisioterapeutas. A gente sabe que, como você mesmo disse, nós conversamos aqui, a fisioterapia está em constante ascensão e todos almejam o sucesso profissional. Aí eu deixo aqui, né, uma simples dica que o conhecimento técnico-científico é de grande importância para o sucesso de qualquer profissional. É aquilo que a gente aprende na faculdade. É aquilo que a sociedade, é o mínimo que a sociedade espera de qualquer profissional. É o mínimo que o familiar espera de qualquer profissional. É o mínimo que o professor espera de qualquer profissional. Então, isso é o básico. Mas, além disso, o conhecimento da legislação da fisioterapia, que é a profissão que vocês escolheram, é de suma importância. O conhecimento de gestão. Quando diga-se gestão, às vezes as pessoas pensam em gestão financeira, ok, mas muito mais importante em tempos atuais, gestão de tempo. Mercado de trabalho, né? Eu dou um exemplo prático aqui que eu vi para Ipanema, uma cidade a 700 quilômetros da minha cidade, que é Piuí, justamente em busca de mercado de trabalho, isso lá no início dos anos 2000. Então é de suma importância lá, imagina agora, né? Conscientização política, toda e qualquer profissão cresce, só cresce com a conscientização política de seus pares. E por último, e não menos importante, igual eu disse hoje mais cedo na cerimônia da entrega do jaleco, a ética profissional. A ética profissional, na sua essência, aplicando diariamente, vai ser um diferencial grande na vida de cada um de vocês. No mais, é agradecer e estamos, né, à disposição em Belo Horizonte. E sempre digo aqui com o pessoal aqui de Caratinga, não chama não que a gente volta. Tá, não faz aquele convite, passa lá em casa, né, só por educação, não. A gente chamando, a gente está sempre juntos. Ainda mais mineiro, né? Porque a gente brinca, o carioca fala assim, passa lá em casa, não vai passar, ninguém vai. Fala isso com o mineiro. Não é? Vai lá em casa, ele vai mesmo. Vamos tomar um café, ele vai tomar nós, um café. Assim, nós lá do CREFITO 4, nós somos assim. Doutor. Muito obrigado, satisfação imensa, viu? Eu sei aí da sua ocupação, obrigado por tirar um tempo para estar conosco aqui no Começo Conversa e levar boa informação para os nossos telespectadores e internautas. Obrigado. Estamos encerrando mais um Começo Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.